Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente a nossa aula 6 aí da Lei Orgânica do município de Coatis. Hoje a gente vai falar do planejamento municipal, né? Galera, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque toda vez que a gente posta um material novo, a gente coloca no link. Então aqui nesse link, quando você clicar aí na descrição, você vai ter acesso a todos os materiais que a gente fornece, tá? Aqui tem o combo especial, né, que é a Lei Orgânica e o Estatuto. Tem 50 questões de conhecimento específico para docente 1, né? Tem 76 questões para conhecimentos gerais. Tem 50 questões de informática, né? Você pode comprar separadamente também a Lei Orgânica e o Estatuto, enfim. Você vai ter essa lista aí que você pode fazer um investimento através da Hotmart. Lembrando que se você tiver interesse, Thiago, eu estou fazendo para uma área específica, gostaria de 50 questões para conhecimento específico dessa área. A gente vai lá, fabrica, manda para você, talvez no mesmo dia, talvez no dia posterior, a gente faz essa elaboração, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês. Lembrando que, galera, se você gostou do conteúdo, deixa o likezinho aí para ajudar o titio, tá? Isso incentiva a gente a continuar trabalhando aí, levando conhecimento para vocês. Se você observou minhas aulas, eu gosto muito de detalhar os assuntos, né? Gosto muito de me aprofundar naquilo que eu estou lendo, não é só ler o artigo e pronto, né? Eu me aprofundo, eu vou lá e explico direitinho. Então isso requer um trabalho bem, né? Bem amoroso, bem carinhoso para passar isso aí para vocês, tá? Se inscreve no canal para você receber as solicitações, né? Toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que existe um vídeo novo. E também coloca um comentário, né? Coloca aqui embaixo se você gostou da aula, se você não gostou, se você achou ruim, se você quer melhorar, acha que eu preciso melhorar em alguma coisa, enfim, né? Eu sou professor, mas também sou humilde de reconhecer que eu estou no mundo para aprender também. Beleza? Então vamos continuar aqui, deixa eu sair daqui para não atrapalhar vocês, tá? Então o artigo 20, o que ele vai falar aqui pra gente? O artigo 20, ele vai falar que o município ele vai organizar, né? Ele vai organizar ali a sua administração. Então o município deverá organizar sua administração, exercer suas atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no plano diretor e mediante sistemas de planejamento. Então aqui vai falar que o município ele vai estabelecer uma estrutura organizacional, né? Uma estrutura organizacional eficiente para a administração pública. Isso vai envolver o quê? A definição de competências, né? De atribuições dos órgãos municipais, a distribuição de responsabilidades, né? A criação de mecanismos ali para garantir a eficácia e eficiência na gestão dos recursos e serviços públicos. Então, o município ele deve exercer suas atividades, ou seja, realizar todas as funções e atribuições inerentes à sua responsabilidade, como provimento de serviços públicos, né? Ela vai fazer ali o processo de fiscalização, da segurança, da educação, da saúde, entre outros, de acordo com o interesse público e os princípios que regem a administração pública. Então, falando ainda desse artigo 20, o município ele deve ter uma política clara e coerente de desenvolvimento urbano, que englobe ali questões relacionadas ao crescimento da cidade, o uso do solo, né, a habitação, a infraestrutura, o transporte, o meio ambiente, entre outras. Então, essa política visa garantir um crescimento ordenado e sustentável. Ele vai priorizar a qualidade de vida dos cidadãos e a preservação do meio ambiente. Então, o processo de planejamento permanente, quando ele fala ali do processo de planejamento permanente, o planejamento ele deve ser contínuo, permanente, né? Ou seja, não pode ser algo estático, tem que ser algo dinâmico, adaptativo às necessidades, né? Às necessidades e mudanças que ocorrem no município ao longo do tempo. Então, o processo de planejamento envolve a elaboração, a implementação, né, o monitoramento,
a revisão constante das políticas, né, dos programas e dos projetos municipais. O plano diretor, a gente vai falar mais para frente com mais profundidade, ele é um instrumento básico de processo no planejamento municipal. E a gente vai explicar ele mais para frente, tá? Então, o sistema de planejamento, como ele fala aqui no final do texto, né, que é mediante sistema de planejamento, é uma estrutura que vai englobar os órgãos, né, as normas, os procedimentos, os instrumentos utilizados ali pelo município para efetivar o planejamento municipal. Então, esse sistema, ele é responsável, ele vai ser responsável por coordenar, integrar, monitorar as ações relacionadas ao desenvolvimento urbano, garantindo que o plano diretor e as demais políticas públicas sejam efetivamente implementados. Show? Aí aqui no parágrafo 1 ele vai explicar o que é o plano diretor, né? O plano diretor é o instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço e de sua estrutura territorial, que a gente vai explicar mais para frente o que significa isso, tá? Servindo de referência para todos os agentes públicos e aprovados que atuam na cidade. Então, o plano diretor, ele é um documento. Ele é fundamental ali para a organização e o desenvolvimento do município. Ele serve como o quê? Como um guia estratégico, que vai orientar todas as ações relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao crescimento urbano, né? A preservação ambiental, ao desenvolvimento territorial em geral. Isso tudo a gente vai explicar nessa aula aqui. Tudo isso aí que eu estou falando a gente vai explicar nessa aula aqui, tá? Então ele é um instrumento básico, né? Então o texto enfatiza que o plano diretor é um instrumento básico do processo de planejamento municipal. Isso significa o quê? Que ele é uma peça central, né? Ele é a base sobre a qual todas as outras políticas, né, todos os programas e projetos devem se apoiar e estar alinhados. É o ponto de partida para a tomada de decisões, né, para a formulação de estratégias que irão guiar o desenvolvimento da cidade. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, o plano diretor ele vai ser responsável por direcionar, por guiar os processos de transformação do espaço urbano e da estrutura territorial do município. Isso vai abranger desde a expansão, né, a ocupação de novas áreas, até a requalificação dos espaços já existentes. Então, o objetivo é garantir um crescimento ordenado, um crescimento sustentável. Vai evitar a desorganização do território, né, e seus impactos negativos. Beleza? Então, o plano diretor ele serve, para a gente recapitular, como referência, um guia para todos os agentes também, né? Ou seja, para os órgãos e entidades do poder público municipal, que ele fala aqui no final, ó, para todos os agentes públicos e aprovados que atuam na cidade. Então, devem atuar em consonância, né, com o que foi estabelecido no plano. Além disso, ele também orienta os agentes aprovados, que são os particulares que buscam licenças, né, autorizações ou aprovações para desenvolver projetos e empreendimentos na cidade. Dessa forma, o plano diretor estabelece as diretrizes e critérios a serem seguidos por todos os envolvidos no processo de desenvolvimento urbano. Já aqui no parágrafo 2, sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação de ação planejada da administração municipal. Então, o sistema de planejamento ele é composto por diversos órgãos e entidades que têm a responsabilidade de participar e contribuir para o processo de planejamento municipal. Esses órgãos podem incluir quem? Secretarias municipais, autarquias, fundações, entre outros, que vão desempenhar funções ali relacionadas ao planejamento e desenvolvimento urbano. Então, o sistema de planejamento ele é fundamentado em um conjunto de normas,
que ele fala aqui. Que quer dizer o quê? Que são regras, né? São regulamentos, diretrizes estabelecidos ali para orientar as ações e procedimentos de planejamento. Então essas normas podem incluir leis municipais, decretos, resoluções, diretrizes técnicas, né? Que devem ser seguidas pelo órgão e agentes envolvidos. Então ele também segue, né? O sistema de planejamento também tem um conjunto de recursos humanos, né? O sistema de planejamento como conjunto de recursos humanos. Então, ou seja, as pessoas envolvidas no processo de planejamento municipal. Então isso vai incluir os servidores públicos, os técnicos, especialistas, profissionais capacitados para elaborar, implementar, monitorar, né? E revisar as políticas e programas de desenvolvimento urbano. O sistema também tem como um conjunto de recursos técnicos. Então ele também abrange recursos técnicos, que são as ferramentas, né, as tecnologias, os instrumentos utilizados para viabilizar a elaboração e execução das ações planejadas. Então isso pode envolver sistemas de informação geográfica, software de gestão, dados estatísticos, né, entre outros. Então a coordenação da ação planejada da administração, que ele fala aqui no final, o objetivo principal do sistema de planejamento é o quê? É promover a coordenação e integração das ações planejadas pela administração municipal. Então isso significa o quê? Que todos os órgãos e agentes envolvidos devem atuar de forma harmonizada, trabalhando ali em conjunto para concretização das metas e diretrizes estabelecidos no plano diretor e demais instrumentos de planejamento. Show de bola? Então aqui no 3, no parágrafo 3, será assegurada pela participação em órgão competente do sistema de planejamento a cooperação de associações representativas legalmente organizadas com o planejamento municipal e ficará resguardado o direito de participação permanente dos vereadores. Então, a Lei Orgânica de Coatis, ela prevê que as associações representativas, né, legalmente organizadas, ela tem o direito de participar do processo de planejamento municipal. Essas associações podem ser organizações da sociedade civil, né, como associações de moradores, entidades ali de classe, ONGs, entre outras, que atuam ali representando os interesses do grupo, de grupos específicos da população. Então, essas associações têm um papel de cooperar com o planejamento municipal, vai contribuir com ideias, com sugestões, né, com propostas e críticas que possam enriquecer o processo de elaboração e implementação das políticas e ações de desenvolvimento urbano. Então, a inclusão dessas associações no processo de planejamento visa promover um diálogo aberto, um diálogo democrático entre a sociedade e a administração pública, vai garantir que as decisões reflitam as necessidades e aspirações dos cidadãos. Então o texto também estabelece que os vereadores têm o direito, né? Os vereadores têm o direito de participar também permanentemente do sistema de planejamento. Então isso significa que os membros do Poder Legislativo Municipal, que são eleitos aí para representar o povo, devem ter acesso e oportunidade de participar ativamente nas discussões e deliberações relacionadas ao planejamento e desenvolvimento urbano. Show? Então, show de bola. Aqui a inclusão, né, das associações representativas e dos vereadores no processo de planejamento municipal é fundamental. Por quê? Porque vai garantir ali a transparência, a legitimidade, né, a efetividade das políticas públicas. Então essa participação amplia o alcance das decisões, incorpora diferentes perspectivas, né, e contribui para a construção de uma cidade mais inclusiva e responsiva às necessidades da população. Parágrafo 4. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Então, o que quer dizer esse parágrafo 4 aqui, né? Ele está se referindo aqui às propriedades urbanas. Quando ele fala das propriedades urbanas, envolve área ou terreno localizado na zona urbana do município de Coatis. Ou seja,
áreas urbanizadas ou em processo de urbanização, tá? Quando ele fala da propriedade urbana. Então esse princípio ele vai estabelecer que a propriedade urbana deve cumprir uma função social, além do simples interesse privado do proprietário. Então a propriedade não pode ser utilizada apenas para fins especulativos ou de acumulação de riquezas, mas deve também contribuir para o bem-estar coletivo, o desenvolvimento ordenado da cidade. Então o texto ele menciona que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Isso significa o quê? Que a utilização da propriedade deve estar em conformidade com as normas, com as leis e diretrizes do plano diretor e demais instrumentos de ordenamento urbano, garantindo um desenvolvimento equilibrado e sustentável da cidade. Show? Maravilha! Aqui no parágrafo 5, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, tá? Com base em avaliação formulada por 3 empresas imobiliárias da região. Então vamos supor que alguém tem um imóvel e a administração pública precisa desse imóvel. A pessoa precisa se desapropriar desse imóvel, né? Então a desapropriação é um ato pelo qual o poder público ele vai adquirir de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, a propriedade de um imóvel particular para fins de utilidade pública ou interesse social, né? Então no contexto urbano, isso geralmente ocorre para a realização de obras, projetos ou políticas públicas que vão beneficiar a cidade e a população em geral. Então, o princípio da prévia e justa indenização assegura que o proprietário do imóvel desapropriado ele receba uma compensação financeira adequada antes de perder a posse da propriedade. Então, essa indenização deve ser justa e correspondente ao valor real do imóvel. Por isso que, no final do texto, ele fala que precisa ser feita uma avaliação, né, por 3 empresas imobiliárias da região. Essa medida visa garantir uma avaliação imparcial, né, mais precisa do valor de mercado do imóvel, levando em conta o contexto local, tá? A indenização é em dinheiro, beleza? Aqui no 6, o município estabelecerá, por lei complementar, critérios para regularização e urbanização, assentamentos e loteamentos irregulares. Então, a regularização e urbanização vão se referir ali a um conjunto de ações e medidas para tornar legal e adequada a situação de assentamentos, loteamentos que forem realizados de forma irregular, né? Ali sem seguir as normas e regulamentos municipais. Então, são áreas em que ocorreu a ocupação de terrenos ou loteamento de forma ilegal, ou seja, sem o devido licenciamento ou autorização por parte do poder público. Então, essas ocupações podem ocorrer em áreas urbanas ou rurais do município. Então, a lei orgânica do município vai determinar o quê? Os critérios para a regularização, né? Os critérios para a urbanização de assentamentos e loteamentos irregulares, né? Que devem ser estabelecidos ali por meio de uma lei complementar. A lei complementar é um tipo de legislação que complementa a lei orgânica, né? Ela possui, claro, um nível hierárquico inferior à Constituição e à própria lei orgânica, né? Então, o município ele deve definir, por meio dessa lei complementar, os critérios que serão utilizados para regularização e urbanização dessas áreas irregulares. Isso pode incluir requisitos para a regularização, como a comprovação da posse, a adequação das construções aos parâmetros urbanísticos e ambientais, né? E destinação de áreas para equipamentos públicos, entre outros. Beleza? Então, aqui no 7, a política de desenvolvimento urbano do município será promovida pela adoção dos seguintes instrumentos. Então, a política de desenvolvimento urbano do município, né, que é a política que vai desenvolver o município, será promovida pela adoção dos seguintes instrumentos. Que instrumentos são esses? Lei e diretrizes urbanísticas do município, né? Então, as leis de diretrizes urbanísticas é um instrumento legal que estabelece as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano do município, né? Então, essa lei pode abordar diversos aspectos. Ela pode abordar zoneamento, que é a parte das zonas, né, que a gente vai falar mais para frente também.
as normas de uso e ocupação do solo, a preservação do patrimônio histórico, né? As áreas destinadas ali aos equipamentos públicos, né? As áreas destinadas a equipamentos públicos, entre outros. Também ela pode usar o instrumento da elaboração e execução do plano diretor. Então, o plano diretor, como a gente já aprendeu, é um instrumento fundamental do planejamento urbano, né? Então, ele é um documento que tem ali as estratégias que vão estabelecer as diretrizes, as regras, né? Os objetivos, as ações para o desenvolvimento do município a médio e longo prazo. Então, o plano diretor, ele abrange diversas áreas. Ele vai abranger o uso do solo, o transporte, a habitação, o meio ambiente, a infraestrutura, entre outros. Também, né, ela pode usar a adoção dos seguintes instrumentos, que é a lei e planos de controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Né? Então, aqui no inciso 3 do parágrafo 7, esses instrumentos são leis e planos específicos que regulam o uso, o parcelamento, a ocupação do solo urbano. Então, eles vão estabelecer as regras, os critérios, né, para a construção ali de edificações, loteamento de terrenos, a destinação de áreas para atividades específicas, né? Por exemplo, residencial, comercial, industrial, e também podem abordar ali questões ambientais e de preservação. Show? Maravilha. E aqui tem um inciso 4, Códigos de Obras de Edificações. Né? Código de Obras de Edificações. Então, o Código de Obras e Edificações são normas técnicas, né, que vão estabelecer os padrões, os procedimentos para a construção e edificação de imóveis no município. Então, eles definem questões como altura máxima dos prédios, recuos obrigatórios, né, exigências de segurança, questões de estética e outros aspectos técnicos que devem ser seguidos por quem realiza uma obra. Aqui no artigo 20A, o direito à propriedade é inerente à natureza do homem, dependendo seus limites e seu uso de conveniência social, sendo assegurado o interesse público. Aqui ele está falando, né, que o direito à propriedade ele é inerente à natureza do homem. Então, é um princípio geral do direito que reconhece o direito de uma pessoa possuir, de dispor de bens materiais e imateriais, como terras, imóveis, veículos, né, empresas e outros ativos. Então, apesar de ser um direito fundamental, o uso da propriedade ele é limitado pelas normas e regulamentos estabelecidos pela legislação do município. Então, esses limites podem abranger questões como o zoneamento urbano, que a gente vai falar ainda, as normas de uso e ocupação do solo, a preservação ambiental, entre outros. Então, o objetivo é garantir que o uso da propriedade esteja em consonância, né, esteja ali em parceria com o interesse coletivo e a organização urbana. Então, a propriedade privada não pode ser utilizada de forma a prejudicar o bem-estar da sociedade como um todo, né? Então, o conceito de conveniência social refere-se à necessidade de garantir que o uso da propriedade contribua para o bem comum, né, para o desenvolvimento sustentável da cidade, em vez de beneficiar apenas interesses particulares em detrimento do interesse público. Então, o interesse público é um princípio fundamental que prevalece sobre o interesse privado. Então, isso significa o quê? Que em situações em que houver conflito entre o uso da propriedade e o interesse público, o bem-estar da comunidade e as necessidades coletivas devem prevalecer. Então, essa previsão assegura que o poder público possa, né, tomar medidas como a desapropriação ou a imposição de restrições, né, ao uso da propriedade. Claro, quando necessário, né, para atender aos interesses da população em geral. Show? Então, aqui no artigo 21, né, a gente vai continuar falando do plano diretor, só que provavelmente ele vai se aprofundar mais aqui. Então, o plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana, né? Será elaborado pelo Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo é o prefeito.
e aprovado pela Câmara Municipal, que é o poder legislativo, tá? Observadas as diretrizes da Constituição Federal e nos limites da competência municipal das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto os aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos nos seguintes termos. Então aqui esse texto, ele fala que o plano diretor, ele é elaborado pelo Poder Executivo Municipal, né? Ou seja, pelo prefeito, que é o Poder Executivo, por meio de suas secretarias, órgãos e técnicos especializados. Então, a elaboração do plano diretor envolve um trabalho complexo, que vai considerar diferentes aspectos do desenvolvimento urbano. Então, após a elaboração, o plano diretor deve ser submetido à Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo. Então, a Câmara Municipal ela é responsável por analisar, vai debater e votar o plano diretor, garantindo sua legitimidade democrática. Show? Então, depois disso, o plano diretor ele deve estar alinhado com as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal. Beleza? Depois, ele deve respeitar os limites de competência municipal, ou seja, o conjunto de atribuições e competências que são de responsabilidade do município, de acordo com a legislação brasileira. Que isso vai incluir, né? Isso inclui as áreas como ordenamento territorial, né? O uso e ocupação do solo, planejamento urbano, habitação, entre outros aspectos que impactam diretamente na vida coletiva da cidade. Então, o plano diretor deve abranger as principais funções da vida coletiva na cidade. Vai incluir a habitação, que é a moradia, trabalho, né? Que se refere ao emprego e atividades econômicas. Circulação, que é a mobilidade urbana. E recreação, que são os espaços de lazer e conveniência. Então, essa abrangência visa garantir que o planejamento contemple ali as necessidades essenciais da população. E, por fim, o plano diretor ele vai considerar, de forma integrada, aspectos físicos, né? Que é a estrutura urbana, o meio ambiente, aspectos econômicos, que são as atividades produtivas, empregos, as sociais, né? Que é a qualidade de vida, a inclusão social, e administrativa, que é a gestão pública do município. Então, isso visa promover o quê? Um desenvolvimento sustentável, equilibrado, contemplando ali todas as dimensões que impactam a vida urbana. Aqui no 1 ele vai dizer, então, que nos seguintes termos, né, o plano diretor ele vai seguir os seguintes termos. No tocante ao aspecto físico-territorial, o plano deverá conter disposições sobre o sistema viário urbano rural. Então, aqui ele vai falar o que deve conter no plano diretor, né? Aqui no aspecto físico-territorial, deve conter, então, sistema viário urbano e rural, zoneamento urbano, loteamento para fins urbanos, edificações e os serviços públicos locais. Então, vamos falar cada um desses aqui, agora, nesse momento. Então, o plano diretor, né? Plano diretor, ele deve conter disposições relacionadas ao sistema de vias e estradas que compõem a infraestrutura de transporte do município, tanto da área urbana quanto da área rural. Tá? Beleza. Então, isso inclui a definição de vias principais, né? A definição de vias coletoras, vias locais, ciclovias, calçadas e outras estruturas que garantam a mobilidade urbana e a interligação entre diferentes áreas. Quando ele fala do zoneamento urbano, é uma divisão do território em zonas ou áreas com diferentes características e usos permitidos. Então, o plano diretor deve estabelecer os critérios para definição das zonas urbanas, como zonas residenciais, zonas comerciais, zonas industriais, de preservação ambiental, entre outros. Então, cada zona possui normas específicas de uso e ocupação do solo. Loteamento para fins urbanos. O plano diretor deve definir as regras e critérios para o loteamento de terrenos na área urbana. Isso inclui a definição de tamanhos mínimos de lotes, né?
padrões ali de infraestrutura a serem seguidos, acesso a serviços públicos, né? Áreas destinadas a equipamentos públicos, entre outros aspectos relacionados ao parcelamento do solo urbano, né? Quando ele fala aqui edificações, então o plano ele deve estabelecer diretrizes para as edificações na cidade. Ele vai definir os padrões de altura máxima, de recuos, taxa de ocupação do terreno, né? Normas de construção, entre outros aspectos que visem a qualidade e o ordenamento do ambiente urbano. E os serviços públicos locais. Então, o plano diretor ele deve contemplar as diretrizes para a oferta de serviços públicos locais, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, né, energia elétrica, iluminação pública, entre outros serviços essenciais para a qualidade de vida da população. Show? Então, aqui no 2, no que se refere ao aspecto econômico, o plano diretor deve inscrever disposições sobre o desenvolvimento econômico e integração das economias municipais e regionais. Então, no que se refere ao aspecto econômico, o desenvolvimento econômico, né? O plano diretor ele deve contemplar ali disposições relacionadas ao desenvolvimento econômico do município. Isso vai incluir ações e estratégias que visem estimular o crescimento econômico local, né? Fomentando ali a geração de empregos, a atração de investimentos, o fortalecimento de atividades econômicas existentes, né? E a promoção de novas oportunidades de negócios. Show? Quando ele fala, né, da integração das economias municipais e regionais, né, que ele fala aqui no final do texto. O plano diretor ele deve também abordar a integração das economias, não apenas do próprio município, mas também da região no qual o município está inserido. Então isso significa considerar as relações econômicas, as interações entre municípios vizinhos, né? Vai buscar ali uma complementariedade econômica que beneficie toda a região. Então, é importante que o plano diretor desenvolva, né, ele tenha um desenvolvimento econômico sustentável, né, que leve em conta aspectos ambientais, sociais, além de econômicos. Então, isso inclui o estímulo à atividade econômica que respeite o meio ambiente, que seja ali socialmente inclusivas, que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população. No 3, no referente ao aspecto social, deverá o plano conter o nome da promoção social da comunidade e a criação de condições de bem-estar da população. Então, o plano diretor deve contemplar ações e políticas voltadas para a promoção social da comunidade local. Então, isso inclui medidas que visem a inclusão social, a redução das desigualdades, a proteção dos direitos humanos, né, o acesso a serviços públicos essenciais e a melhoria das condições de vida da população. Então, ele também vai estabelecer ali estratégias para criar condições que promovam o bem-estar da população. Então, isso abrange a oferta de infraestrutura adequada, o acesso a espaços de convivência e lazer, a garantia de moradia digna, a oferta de serviços de saúde e educação, entre outras ações que contribuem para o desenvolvimento integral das pessoas. Né? Então, a inclusão social é um princípio fundamental, que busca assegurar que todas as pessoas, independente de sua origem, condição socioeconômica, idade, gênero ou qualquer outra característica, tenham acesso igualitário a oportunidades e serviços que garantam sua participação ativa na sociedade e o pleno exercício dos seus direitos. Show? No 4, no tocante ao aspecto administrativo, deverá o plano conseguir dar normas de organização institucional que possibilitem permanentemente planificação das atividades públicas municipais e sua integração nos planos estadual e nacional. Então, o plano diretor ele deve conter normas que vão estabelecer ali a organização institucional do município, né? Para possibilitar o quê? A implementação e a gestão das ações previstas no plano. Isso vai envolver a definição de estruturas administrativas, né? Atribuições de cada órgão municipal envolvido, mecanismos de coordenação e colaboração
entre diversas áreas da administração pública, entre outros aspectos que garantam a efetividade do plano. Então, o plano ele deve assegurar que o planejamento das atividades e políticas públicas do município seja contínuo e de longo prazo. Então, isso significa que as ações e projetos desenvolvidos pela administração devem estar alinhados com as diretrizes e objetivos estabelecidos no plano diretor. Vai garantir ali uma coerência, uma consistência das políticas a longo prazo, ao longo do tempo. Então, o plano diretor também deve considerar a integração das ações e projetos municipais com o plano estadual e nacional. Então, isso significa que as políticas locais devem estar alinhadas com as diretrizes e metas estabelecidas em níveis mais abrangentes de governo, tanto estadual como federal, né? De forma a contribuir para a implementação de políticas coerentes em diferentes escalas territoriais. Show? Maravilha! Então, vamos ler o parágrafo único aqui. As normas municipais de edificação, zoneamento e loteamento para fins urbanos atenderão às peculiaridades locais e às legislações federal e estadual pertinente. Então, o que diz aqui esse parágrafo único? Trata-se das regulamentações específicas do município de Coatis, que dizem a respeito ali da construção de edificações, né, como prédios e casas. Então, a definição das zonas ou áreas de uso urbano, que é o zoneamento, né, e ao parcelamento do solo urbano em lotes, né, que é o loteamento. Então, trata-se da regulamentação específica, né, a respeito da construção dessas edificações. Então, as normas municipais devem levar em conta as peculiaridades locais, ou seja, as características específicas do município de Coatis, como a topografia, a geografia, a cultura, a história, as demandas da população e outros aspectos que são únicos para a cidade. Então, as normas municipais devem estar em conformidade com as legislações federal e estadual, que tratam desse assunto. Isso significa que as normas municipais não devem entrar em conflito com as leis e regulamentos estabelecidos em âmbito nacional e estadual. Então, o objetivo é garantir a harmonização das normas, né, em diferentes esferas do governo. Então, essa disposição é relevante por quê? Porque ela vai reconhecer que cada município tem suas particularidades e necessidades específicas, e as normas de edificações, zoneamento e loteamento devem ser adaptadas para atender a realidade local. Ao mesmo tempo, é necessário que as normas estejam em consonância com a legislação superior para garantir a segurança jurídica e a uniformidade das regras em todo o país. Show? Galera, a gente fica por aqui hoje. Lembrando que eu ainda vou dar continuidade a essa aula aqui. Eu estou colocando os artigos que mais caem, que mais podem cair, tá? Vou deixar o material aqui na descrição. Se gostou do conteúdo, deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal, né, para você receber as notificações, e deixa um comentário para você dar engajamento ao vídeo. Quando você dá engajamento ao vídeo, o que acontece? Ele chega para mais pessoas, você acaba ajudando mais pessoas, tá? Você acaba contribuindo aí para essa corrente do bem, né, para a gente passar conhecimento aí de forma gratuita para vocês aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço, que todos consigam atingir seus objetivos e tchau!